Então, a gente conceituou vazão e agora vamos tentar conceituar essa intensidade de aplicação, né? Eu acho que esse conceito aqui eu ainda não tinha falado para você, pessoal, mas ele é importantíssimo. É importantíssimo que quando você quer saber a quantidade de água que seu sistema de irrigação está jogando por hora, né? Você precisa calcular. Nas aulas práticas eu ensino os meus alunos a calcular essa intensidade de aplicação. Ela é importante para você, por exemplo, saber o tempo de irrigação, né? Geralmente, se você chegar para um produtor e perguntar quanto de água você aplica, ele vai dar tempo. Mas tempo não é quantidade de água, tá? Quantidade de água é litro, é volume, né? É lâmina, milímetro, né? Então, você pergunta quanto de água você coloca? Ele vai dizer, eu coloco 1h30. Tudo bem, está dizendo que é o tempo. Agora você não sabe qual é a quantidade de água que ele está colocando, porque a vazão do sistema, a vazão dos aspersores, ela varia de sistema para sistema, de produtor para produtor. Né? A vazão é diferente, né? Depende da bomba, do número das pessoas que você está usando. Tá? A gente já sabe que é vazão. Então, assim, para você calcular a quantidade de água que você está aplicando e dar uma resposta mais técnica, né? Milímetro, né? Estou colocando 10 milímetros de água aqui por dia. Aí sim, 10 milímetros de água, né? Aí a quantidade de água. Você precisa desse conceito, você precisa fazer esse cálculo. Né? O mouse dando aquela parada clássica, né? Deixa eu ver se pronto. Você precisa calcular essa intensidade de aplicação aqui, tá bom? Você calcular essa intensidade de aplicação. Então o que é essa intensidade de aplicação? Vamos para cá. Deixa eu botar aqui para minha canetinha. E vamos botar para a cor vermelha, branca. Coisinha branca. Acho mais bacana. Acho que eu vou voltar aqui. Pronto. Opa, foi demais? Foi. Aqui, tá? Então, letra F. Né? O que é essa intensidade de aplicação que nós chamamos de IA? I maiúsculo, A minúsculo, tá? IA. Tá? Tem catálogo, por exemplo, da Fabrimar, que ele traz o termo precipitação, né? É como se fosse chuva, que na verdade não é mentira também não, é a precipitação. A intensidade de água, de aplicação, né? É como se fosse você estivesse medindo a sua chuva, mas não é, você vai expressar a quantidade de água que cai no intervalo de tempo, né? De 1 hora, né? O conceito ele é mais para 1 hora. Então, o que é essa intensidade de aplicação? É a quantidade de água, tá? Eu entendi dessa forma e isso é verdade. É a quantidade, vão anotando aí, tá, pessoal? Vão me acompanhando, de água, tá? É a quantidade de água, tá? Aí essa quantidade de água, eu vou já botar a unidade para você entender, tá? É a quantidade de água que meu sistema de irrigação, tá? Que meu sistema aqui é essa IA, eu vou dizer já como se calcula e a gente precisa da vazão do aspersor, mas eu entendo como sendo a quantidade de água que o sistema de irrigação, ou seja, todos os aspersores funcionando ao mesmo tempo, que meu sistema de irrigação, tá? Que eu estou me referindo ao sistema e não ao aspersor, né? Que meu sistema, mas é a mesma coisa, tá? Meu sistema de irrigação aplica é a quantidade de água que meu sistema de irrigação aplica, né? Em 1 hora. Eu vou, ao invés de escrever 1 hora, eu vou botar aqui em 1 hora. Aí eu vou botar aqui, ó, pode não, né? Vou botar pode não. Deixa eu aplicar borracha. Eu não quero deixar pode não. Eu vou deixar expressa, né? Expressa, né? Em, olha agora a unidade, ó. Não é só milímetro, é milímetro por hora. Tá certo? Isso é importante que vocês saibam. Que essa intensidade de aplicação, que é a quantidade de água que meu sistema de irrigação está aplicando, né? E expressa em milímetros por hora. Quando você faz essa medição, você chega à conclusão, meu sistema está jogando 10 milímetros de água por hora. Então, se você quiser aplicar 20 milímetros, aí você deixa 2 horas ligado. Se você quer aplicar 5, você deixa
meia hora ligado, né? Então, quando você sabe a intensidade de aplicação, você calcula o tempo, né? Essa intensidade de aplicação, aí sai daquela conversa que não é técnica, né? Quando você ouve, né, uma resposta de alguém ou de um profissional dizendo, não, eu coloco 1h30, mas 1h30 eu quero saber a quantidade de água, em milímetro, em litro, né? 1h30 de um produtor colocando 1h30 de água não é a mesma quantidade de água que coloca para o seu vizinho também. Se ele colocar 1h30, não é, porque as vazões não vão bater. Dificilmente as vazões das pessoas não vão bater. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, essa intensidade de aplicação aqui, pessoal, que é uma medição muito importante, né? É uma das mais importantes, né? Ela é calculada como? Você vai pegar a vazão do aspersor, que eu estou chamando de Q pequeno aqui, e essa vazão tem que ser em litros por hora. Pessoal, significa dizer que eu vou pegar, eu preciso medir a vazão do aspersor. Preciso, aí nas aulas práticas eu mostro. Mas infelizmente nesse momento eu não estou conseguindo mostrar para vocês, né? Como é que se calcula a vazão de um aspersor, né? Existe uma técnica para se fazer isso, né? E não é difícil. Também estou dizendo que é coisa do outro mundo, não, porque é a coisa mais simples do mundo. A vazão tem que ser em litros por hora, dividido pelo espaçamento entre os aspersores e as linhas de irrigação, tá bom? Então eu chamo aqui EA, que é L, né? Que é o espaçamento L, tá? Entre as linhas de irrigação. Esse espaçamento é medido em metro, multiplicado aqui pelo EA, que é o espaçamento entre os aspersores, né? Na minha linha de irrigação. Só para você ter uma ideia, anota essa fórmula aí, né, pessoal? Tudo que eu colocar aqui no quadro, você vai anotando aí, ó. Por exemplo, vamos supor que tem uma linha, uma tubulação que passa por aqui, que a gente chama de linha principal, tá? E tem aqui a linha lateral. A linha lateral é a linha que contém os emissores, tá certo? Eu vou botar só duas aqui, ó. Só duas linhas laterais aqui, né? Não tá uma linha reta bacaninha, mas com carinho, né? Um pouco de tolerância da parte de vocês, vocês conseguem entender. Ó, pronto. Então vamos supor que tem uma aspersor aqui e ele está irrigando dessa forma. E tem um outro aqui, distanciado dele, né, a uma distância, que está irrigando aqui, ó. Aí vamos colocar, esse traço aí não existe, tá? Eu vou colocar um outro aqui, ele está irrigando, os aspersores irrigam em formato circular. E eu vou botar um outro aspersor mais ou menos aqui, tá? Então ele vai estar molhando assim, com um pouco de carinho e tolerância, que não é fácil você desenhar com essa caneta, eu já falei para vocês. Um pouco de carinho, você vai fazer um desenhozinho mais bonitinho aí, né? Tá bom? Então, ó, deixa eu apagar esse traço aqui, não tem nada a ver. Esse traço aqui eu vou apagar, pronto. Então, o que é que eu estou querendo, né, dizer para vocês o seguinte: esse L é as distâncias entre as linhas. O EL, ó, né, é essa distância daqui para cá. Presta atenção. E o que é o EA? Vamos botar o EA aqui, ó, espaçamento entre os aspersores na linha. Então é entre um aspersor e outro aspersor. Tá bom? Então, em se tratando de uso de sistema de irrigação por aspersão, onde se utiliza canos, né, de PVC, né, 32 milímetros, 50 milímetros, 75 milímetros, 100 milímetros, 125 e tal, os canos têm um comprimento padrão de 6 metros. Anotem aí, os canos de irrigação, né, do tipo PVC tem um comprimento padrão de 6 metros, tá? Então a distância entre as linhas de irrigação, tá? Elas têm pode ser de 12 em 12, 18 por 18, de 18 em 18 metros, né? E a distância entre os aspersores também, né? Os canos da linha lateral, que é esses canos aqui, né? Eles são um comprimento padrão de 6 metros. Então tem que ser múltiplo de 6, tá bom? Então um exemplo poderia ser 12 por 12. Então vamos só resolver um exemplozinho aqui, ó, né? Vamos supor que eu queira calcular a intensidade de aplicação do meu sistema de irrigação, tá? Vamos supor que meu aspersor esteja jogando 2.800 litros por hora. 2.800 litros por hora, tá ok? Ou 2,8 metros cúbicos por hora, mas você aqui não vai, para calcular o IA, você não vai usar a unidade de metros cúbicos por hora, você vai usar litros por hora, 2.800.
E a distância entre as linhas de irrigação é 12 metros, né? Ou seja, 2 canos, que é comum, né? De 2 até 3 canos é bastante comum. 12 metros aqui e 12 metros aqui. A distância entre esses dois espessores também é 12 metros. Ou seja, aqui embaixo vai ser 12 por 12. Tá certo? Então aqui vai ser 12 metros por 12 metros. Então se eu fizer esse cálculo aí, vamos fazer agora 2.800, tá? 2.800, vamos para a calculadora, 2.800, sem esse ponto aqui, né, pessoal? Esse ponto aqui não é vírgula não, tá? 2.800, né, dividido, aí eu abro parênteses e coloco 12 vezes 12 e fecho meu parênteses na calculadora científica, né? Quando eu apertar igual, vai me dar 19,4. Então, deixa eu botar aqui para caneta. Então vai ser 19,4, o que? Milímetros por hora, quase 20, né? Quase 20 milímetros por hora, 19,4. Então essa é a minha intensidade de aplicação. Você precisa saber calcular isso também. Então se eu arredondar, vamos arredondar aqui para 20, né? Então cada hora que eu deixar meu sistema ligado, ele está colocando 20 milímetros de água, tá entendendo? Ou 19,4, no meu caso aqui, né? Certo? 19,4. Então, assim, é esse entendimento que eu tenho de intensidade de aplicação. Tá bom? E essa lâmina, o que é essa lâmina? Vamos para cá. Lâmina, letra F. O que é lâmina que eu simbolizo geralmente por M? Né? Lâmina. É a quantidade de água, aí eu vou conceituar dessa forma. É uma quantidade de água. Quantidade, tá? De água, certo? De água. Aí eu vou conceituar dessa forma: armazenada no solo, porque é a CTA, né? Bem, a CTA é uma lâmina também, né? Mas não é qualquer valor que meu solo está armazenando água que vai ser CTA. Não, a CTA é só se for a quantidade de água entre o ponto de murcha e a capacidade de campo. Ali é CTA. Mas digamos que a CTA é 20 e seu solo tem 18. 18 é a CTA? Não é. A CTA é 20. Mas se for que a quantidade de água armazenada entre o ponto de murcha e a capacidade de campo seja de 20 milímetros. Então qualquer outro valor não é CTA, tá bom? Então é uma quantidade de água armazenada, tá? Deixa eu terminar aqui agora. Armazenada no solo, não? No solo. Eu vou botar aqui em parênteses, ó, em milímetro, né? Milímetro. É a quantidade de água armazenada no solo ou, né? Que não tem esse traço aqui não, tá? Ou que eu vou aplicar, porque uma lâmina pode ser o que o solo está armazenando. Aplicar, eu vou já apagar ao solo, tá bom? Ao solo. Agora deixa eu apagar essas aqui, ó. Isso aqui sai, isso aqui também sai. Então assim, o que é lâmina, né? De uma maneira bem para a gente poder entender. É uma quantidade de água armazenada no solo, né, em milímetro, ou que eu vou aplicar ao solo. Aqui eu vou botar, nem precisa, mas eu vou colocar aqui também em milímetro, né? Porque quando se fala em lâmina, é milímetro, tá? Você não pode dizer assim, eu vou aplicar uma lâmina de 1000 litros. Não. É milímetro, tá certo? Então põe essa informaçãozinha na cabeça aí. Tá bom? Então, tanto pode ser a quantidade de água que meu solo armazena, uma lâmina, mas pode ser também a quantidade de água que eu vou aplicar. Professor, se a evapotranspiração foi de 5 milímetros por dia, e eu vou aplicar 5 milímetros de água. Esses 5 milímetros é minha lâmina? É só a lâmina, é a lâmina que você vai aplicar de água. Tá bom? Tá certo? Então esse é o conceito de lâmina. E a quantidade, a maneira como ela expressa a unidade é milímetro. Tá? Lembrando que, né, pessoal, ó, vou botar aqui em cima. Não esquece não, isso aqui é importantíssimo, tá? Isso ajuda muito, ó, que 1 milímetro, tá? É a mesma coisa, eu já falei isso para vocês, ó, 1 litro por metro quadrado, né? Que é a mesma coisa de 10 metros cúbicos, ou 10 mil litros, né, de água
por hectare, armazenada por hectare ou aplicada por hectare, tá bom? Se você aplicar 10 mil litros de água em 1 hectare, você vai ter aplicado uma lâmina de 1 milímetro, tá bom? Então isso aqui, por favor, não esquece isso não, tá? Não termina esse curso de irrigação nessas 5 semanas, com toda a dificuldade que a gente tem, né? E com todo o desânimo que vocês estão tendo, isso vai passar. Não esquece de aprender o máximo que você puder, não, de irrigação não, tá bom? Vamos pro próximo? Vamos pro próximo, tô com tempo, deixa eu ver, tô com tempo, 9h20. Ainda, né? Vamos lá. O que é evapotranspiração e quais os tipos estudados? Evapotranspiração, né? Então vamos tentar conceituar aqui. Eu vou ver se eu sou um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Né? Evapotranspiração agora. Evapotranspiração, né? É a estimativa. Eu costumo, tá, pessoal, a conceituar com minhas palavras dessa forma. Né? Provavelmente você não vai ter exatamente esse conceito nos livros, na apostila, não, mas eu gosto de entender dessa forma. É a estimativa da quantidade de água, certo? De água, ok? Essa quantidade de água, ó, pessoal, milímetro, tá? Tá, de água evaporada do solo. Eu estou usando o termo evaporada, tá? Quando é relacionada ao solo, o solo perdendo água. Evaporada do solo, né? E, não é ou, é e, porque é a soma, né? É a estimativa da quantidade de água evaporada do solo e, né? A soma vai também o que está evaporando e o que vai ser transpirado. E transpirada pela planta. Ou pelas plantas, né? Aqui pelas plantas. Então, se você estiver olhando uma planta nesse momento, ela está transpirando. E está vendo a evaporação de água do solo, evidentemente. Então, os dois fenômenos ocorrendo ao mesmo tempo, nós chamamos de evapotranspiração. Eu vou botar aqui, ó, vírgula, medida. Vou botar aqui a unidade de medida, que é importante. Aí é quantidade de água por tempo. Mas o tempo aqui não é hora, né? É dia, né? Medida em milímetros por dia, que é a unidade de medição da evapotranspiração, tá? Quais são os tipos estudados, né? Eu vou botar aqui, há dois tipos, né? Dois tipos de evapotranspiração, DET, né? A de referência. Estão lembrados de referência, estão lembrados da grama. A grama é considerada como sendo a cultura de referência, né, para o cálculo de evapotranspiração. A de referência. Qual é a simbologia? É T0. E existe a segunda, a da cultura, quando você está cultivando, né, especificamente a cultura, e que você estima essa evapotranspiração. Lembrando que para mim, e a da cultura é a ETC, a simbologia é ETC. Lembrando que para mim calcular ETC, eu preciso da ET0. Então a ET0 só serve para calcular ETC, tá bom? Tá bom, o conceito está bacana, tá? Dá uma pausa aí e copia esse conceitozinho e vamos para o próximo, tá bom? Letra I. O que é eficiência de irrigação, que eu simbolizo por EI, né? Eu vou dar esse conceito, né? O conceito que eu entendi, eu gosto sempre de deixar isso bem claro. É uma medida, porque você vai no campo, no sistema de irrigação, e faz essa medida, que nós chamamos de eficiência de irrigação. É uma medida, né, eu vou botar aqui, da qualidade da irrigação. E eu vou lhe explicar o que é que eu estou querendo dizer com isso, né, para não ficar um conceito vago aqui, ó, tá? É uma medida da qualidade da irrigação, né? E eu vou botar aqui entre parênteses que ela é expressa em porcentagem. Professor, o que isso quer dizer? Uma medida da qualidade de irrigação. Pessoal, os sistemas de irrigação, tá? Eles não aplicam, né, água uniformemente. O que é que eu estou querendo dizer com isso?
Imagine que você está vendo os aspersores em funcionamento. Aspersores, tá? Nesse momento eu já espero que vocês saibam o que é um aspersor, saibam o que é um canhão, e saibam o que é um microaspersor, e saibam o que é um gotejador. Você tem que ter pelo menos uma noção de diferenciar quando eu estou falando desses 4 tipos de emissores. Eu estou falando em aspersor. O aspersor, quando ele está funcionando, ele está simulando uma chuva, não está? Então imagine que os aspersores estão funcionando, simulando uma chuva, as gotinhas d'água estão caindo, só que a quantidade de água que esses emissores, né, emitem na forma de chuva, ela não é uniforme. Ou seja, se eu pudesse medir a quantidade de água que cai em cada metro quadrado de um aspersor, né, que ele está molhando, estou falando em aspersor, ela não é a mesma. Você pode ter uma área, 1 metro quadrado, onde você vai ter uma maior concentração, né, de água, uma maior quantidade de água caindo ali, e uma outra caindo menos, né? A mesma coisa você faz, né, um pensamento dessa natureza com os gotejadores. Aí nos gotejadores você não pode imaginar os gotejadores, digamos assim, emitindo chuva, que não é a forma com que os gotejadores emitem água. Eles emitem gotas de água, né, diretamente na superfície do solo. Ele não joga para o ar como faz os aspersores, tá bom? Então, em se tratando de gotejadores e microaspersores também, né, a vazão com que eles, aí você já tem um entendimento de vazão, né, litros por hora, né, litros por segundo, metros cúbicos por hora, a vazão com que eles estão emitindo não é a mesma. Então imagine que você tenha 2 gotejadores, né, emitindo água para um pé de melão, tá bom? Vamos considerar só um, a título de exemplo, só um. Você tem um gotejador colocando água para um pé de melão. Quando você vai para o campo que faz as medições da vazão dos gotejadores, né, você vai ver que elas não são iguais. Elas podem até ficar próximas. 1.6, 1.7, 1.5, 1.4, 1.45 litros por hora, tá? Mas não é a mesma. Então, como a vazão não é a mesma, então as plantas não recebem a mesma quantidade de água. Assim como os aspersores não jogam a mesma quantidade de água por metro quadrado, os gotejadores e microaspersores, eles não têm a mesma vazão, exatamente a mesma vazão, né? Se bem que tem dispositivo que faz com que a vazão fique bem próxima, né? Nós vimos isso, né? Um regulador de pressão ali, tem um videozinho que eu falei quando estava apresentando os microaspersores, você deve estar lembrado, né? Tem dispositivos que você compra, né, e aí você dá uma regulada na vazão, a pressão fica praticamente a mesma, e aí a vazão ela fica bem uniforme. Então, essa eficiência de irrigação é quando você vai fazer uma medida com base, né, nisso que eu estou falando, na capacidade que os aspersores têm de jogar água no formato de chuva, ou na capacidade que os gotejadores e microaspersores têm, né, para emitir água no formato de litros por hora por planta, né? Então, o que eu quero que você entenda mais um pouco aqui, que quando você tem, digamos, um sistema de irrigação por gotejamento, que todos os gotejadores, todos, eu estou falando todos, tivessem exatamente a mesma vazão, você diria, poxa, esse sistema aqui é 100% eficiente, né? Porque ele está jogando a mesma quantidade de água por planta, né? Tá certo? Mas na prática, quando você vai medir, esse resultado dá, no caso para gotejador, acima de 80%, não chega a 100%, entre 80% e 90%. Né? Então existe uma variação. A mesma coisa acontece com os microaspersores. Quando você vai medir a vazão dos microaspersores, você não está dando a mesma vazão. Por quê? Porque não consegue, não é assim na prática, né? Os microaspersores, os gotejadores, eles colocam vazões diferentes, mas é próxima, tá certo? E aí faz com que a eficiência de irrigação caia, né? Não chega a 100%. Então, se eu tiver que querer que vocês memorizem valores, né? Se vocês quiserem memorizar, nós podemos entender da seguinte forma, que na aspersão, tá? A eficiência de irrigação, né? Ela deve ficar no mínimo 70%. Se ficar 70%, ok. Se ficar acima, ótimo, melhor, né? Tá certo? Na aspersão, tá? Estou falando de aspersores. Pessoal, como é que se mede? Eu mostro como se faz medição na prática, né? Eu não preparei uma aula, né? Não sei se vai dar tempo para preparar uma aula mostrando como se mede nem como se calcula, tá? Em se tratando de microaspersão, microaspersão, tá? Eu vou botar aqui microaspersão de 80 a 85% já tá bom, tá bom? Abaixo de 80 é problemático,
tem algum probleminha no sistema de irrigação. Tá entupido, os microaspersores são de mesma vazão, né? Então pode ser que esteja acontecendo algum problema lá, mas ficando de 80% a 85% tá bom, quando você mede, né? Eu não tenho condição de mostrar como se faz a medida prática da aspersão, porque eu não tenho, né, as hastes, né, para poder fazer eu tinha, mas roubaram lá na escola, né? Eu tinha 50 hastes de ferro, né, onde eu fazia a medição do sistema de irrigação por aspersão, mas eu tenho como medir na microaspersão e no gotejamento. Aí a gente consegue, tá? Aulas presenciais a gente consegue fazer isso, é importante que vocês aprendam a fazer isso também. No gotejamento, aí você espera no mínimo 90%, né, pessoal? Gotejamento, você espera 90% no mínimo. Isso aqui é gotejamento, tá? Gotejamento. De 90% também não vai chegar a 100% não, nenhum deles chega a 100%. 90% a 95% tá bom, né, para gotejamento. Ok? Então existe uma técnica para se medir essa eficiência de irrigação. Para aspersão, nós utilizamos uma técnica e o coeficiente, né, que a gente utiliza para calcular é o chamado coeficiente de uniformidade de Christensen, né? Na microaspersão e gotejamento nós podemos medir o coeficiente de uniformidade de distribuição, né, que é com base nas vazões eu consigo calcular. Tá certo? Então tá explicadinho, né? Eficiência de irrigação e lâmina bruta. O que é lâmina bruta? Letra J. O que eu poderia entender como sendo a lâmina bruta? Dá uma pausa aí agora e copia esse conceito aí. Na letra J eu estou perguntando o que é a lâmina bruta. Eu entendi dessa forma aqui, pessoal. É a lâmina aplicada, ou seja, é uma quantidade de água aplicada, né? Se é lâmina, é a lâmina aplicada, tá? Aplicada, levando em consideração, tá? Consideração, tá feio, mas é isso mesmo. Isso aqui é um A. Eficiência de irrigação. Tá bom? Deixa eu apagar aquele traço ali que não tem nada a ver. Eu nunca vou aprender a escrever com essa caneta não, pessoal. É muito chato. É muito chato, eu não gosto não. Mas torna os nossos vídeos mais dinâmicos, né? Eu espero. Que eu estou resolvendo aqui ao vivo. Ao vivo não, mas vocês estão vendo que eu estou respondendo com vocês, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que você calculou uma quantidade de água que você vai aplicar. Professor, eu calculei aqui, eu vou colocar uma quantidade de água com base na evapotranspiração. Então, eu vou medir a evapotranspiração, o valor que der é o que eu vou aplicar. Digamos que você mediu a evapotranspiração, deu 5 milímetros. Então, esse valor que você mediu, eu chamo ele de lâmina líquida. 5 milímetros. É o que você quer aplicar. Mas o seu sistema de irrigação, ele é aspersão convencional. Aí você já dá, opa, aspersão convencional, né? Eficiência de 70% no mínimo, vamos considerar 70%. E eu já sei que a chuva não é uniforme, não tem a mesma quantidade de água por metro quadrado. Então, como é que eu vou fazer para quê? Para garantir que em cada metro quadrado da minha área receba pelo menos 5 milímetros. Não é que vai receber exatamente 5, mas pelo menos 5 recebe. Você está querendo aplicar 5 milímetros de água. Se você não fizer nenhum cálculo adicional, né, e dizer assim, vamos supor que o seu sistema está aplicando 5 milímetros por hora, aí você diz, vou deixar 1 hora ligado. Ele não vai aplicar 5 milímetros, porque ele não é 100% eficiente, ele é 70%. Então vai ter áreas que vai cair mais de 5 e vai ter áreas que vai cair menos de 5. Mas você quer garantir que pelo menos 5 caia, né? Pode cair mais. Então você mediu a eficiência de irrigação, deu 70%. Tá? 70%, quando a gente vai fazer o cálculo, você usa a forma decimal, então é 0,7. Tá bom? Então aí você vai aplicar, na verdade, a lâmina bruta. Né? Como é que calcula essa lâmina bruta? Você pega a água que você está querendo aplicar, que é 5 milímetros, tá? E vai dividir pela eficiência de irrigação em decimal. Anota isso aí, pessoal. 0,7. Certo? Sem unidade. Não tem unidade, não. Então, se eu pegar 5, que é o que eu quero aplicar, e dividir por 0,7, vai dar 7,1. Qual é a conclusão que eu chego? Eu vou aplicar 7,1 milímetros de água. Ou seja, a minha planta está precisando 5 milímetros, eu precisaria aplicar 5 milímetros, mas eu sei que meu sistema não é eficiente, ele é 70, é aspersão, né?
E aí eu não vou aplicar 5, eu vou regular meu sistema de irrigação, né? Eu vou botar um tempinho a mais, para ao invés de ele aplicar 5 milímetros, ele vai ter que aplicar 7,1. Nesse tempo a mais que eu vou deixar meu sistema de irrigação ligado, aplicando 7,1, eu garanto que pelo menos 5 vai chegar. Né? Ah, vai ter planta recebendo 6, planta recebendo 7, vai. Mas pelo menos 5 cada uma recebe. Tá bom? Então assim, esse é o conceito de lâmina bruta e é assim que a gente calcula a lâmina bruta, né? A lâmina líquida dividida pela eficiência de irrigação em decimal. Né? E esse é o entendimento que eu quero que vocês entendam. Tá bom? Então eu mostrei aqui como se calcula, né? Tá aqui um cálculo bastante simples. Tá? Deixa eu ver se... Aí vamos para uma questão de cálculo. Temos tempo? Deixa eu ver aqui. Né? Então, eu vou tentar resolver... Aí você, pessoal, nesse momento dá uma parada, copia isso aqui, copia esses cálculos, copia esses índices. Esses índices ele pode mudar, tem autores que traz, por exemplo, da aspersão convencional, alguns consideram pelo menos 75% como sendo aceitável, outros autores já consideram 65%. Eu já tive a oportunidade de medir a eficiência de irrigação no sistema por microaspersão, né, de um ex-aluno, que ele é agrônomo e ex-aluno ali da escola, e lá estava dando 40%. E quando eu mandei os alunos repetirem, deu 44%. E quando eu chamei ele, que eu disse, não, professor, eu já sei o que está acontecendo. Nessa área que o senhor está medindo, eu tenho gotejador, microaspersores com diferentes vazões. Então ele não estava usando os mesmos tipos, né, de microaspersores com a mesma vazão. Isso faz com que a eficiência de irrigação caia. Né? Lembra? Se você tem microaspersores funcionando a 100 litros por hora e microaspersores funcionando a 50, então você já percebe que a quantidade de água que vai cair no solo não vai ser a mesma, não vai ser uniforme. Vai ter uma quantidade de água caindo muito mais lá na frente, e uma quantidade num local, e uma quantidade caindo menos num outro local. Então isso faz com que, quando você mede a eficiência de irrigação, ela seja baixa. Tá bom? Então, dá uma parada aí e copia essas informações. Deixa eu ver aqui no slide. Eu vou resolver só essa daqui, porque essa é bem pequena de se resolver, tá? Então vamos ver aqui, ó. A cana-de-açúcar exige nos meses quentes em Viçosa, Minas Gerais, uma dotação de rega de aproximadamente 140 milímetros por mês. Pessoal, 140 milímetros por mês é a quantidade de água que uma cana-de-açúcar lá em Minas Gerais, ela recebe, né? Ela precisa de 140 milímetros por mês. Qual em média o turno de rega? Estou pedindo aqui para calcular o turno de rega quando o solo apresenta as seguintes características. Então você tem uma capacidade de campo de 39%, um ponto de murcho de 26 e uma densidade de 1,2. 1,2 o que? Grama por centímetro cúbico. Não esqueci de colocar aqui. Gramas por centímetro cúbico. É bom você saber a unidade. A profundidade, 60 centímetros, né? 60 centímetros. Aí ele deu aqui uma observação. As irrigações devem ser reiniciadas quando o nível de água disponível do solo ainda estiver com 40. O que isso quer dizer? Eu vou primeiro calcular a quantidade de água que esse meu solo consegue armazenar entre o ponto de murcha e a capacidade de campo, nessa profundidade aqui, ó, 60. Depois eu venho explicar isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Então vamos calcular a CTA, né? Quando eu quero calcular a quantidade de água que meu solo armazena, né? Eu calculo a CTA. Então a CTA, ela vai ser igual aqui. Você vai pegar a capacidade de campo, que é 39, subtrai do ponto de murcha, que é 26, e vai dividir isso aqui por 10, tá? Aí vezes o quê? A densidade do solo, que é 1,2 gramas por centímetro cúbico, vezes, então um x aqui também, a profundidade, que é 60 centímetros. Se o problema dá em metro, você tem que converter para centímetro, tá, pessoal? Não usa em metro, não. Então eu posso concluir que a capacidade de armazenamento, né, capacidade total de armazenamento de água do solo, fazendo o cálculo aqui, ó, 39 menos 26 igual, dá 13, dividido por 10. Aí dá 1,3, aí vezes 1,2 vezes 60. No total vai dar 93,6 milímetros. É muita água, tá, pessoal? Também é 60 centímetros, né? 93,6 milímetros. Não precisa, nos cálculos, ir além de uma casa decimal. Ele deu aquela travada, deixa eu voltar. Pronto. 93,6 milímetros é a minha CTA. Tá? O que é que o problema está dizendo nessa observação? As irrigações devem ser reiniciadas, né, porque as irrigações aqui, ela vai ser reiniciada quando o nível de água, ou seja, quando a quantidade de água que estiver no solo, disponível, né, do solo, ainda estiver com 40%. Ó, isso aqui é 100%. Se o meu solo estiver com 100%, eu não vou irrigar, mas se ele ainda estiver com 40%, eu irrigo.
Então, se 100% é 93,6, quanto é 40%? Então, vamos calcular. Esse 40% aqui, pessoal, é o que ainda está, né? Então, quer dizer que eu vou deixar evapotranspirar, né? Ou seja, secar meu solo 60. Concorda comigo? Por quê? Ó, a irrigação deve ser iniciada quando o nível de água do solo ainda estiver com 40%. Se ainda está com 40% desse total, isso quer dizer que 60% evapotranspirou. Olha a interpretação. 60% evapotranspirou, né? Tá certo? Ou secou, né? Se quiser usar esse termo. Secou. Então, 40% tem. Então, 60% foi embora. Então, eu vou calcular esse 60% desse valor aqui, que é a minha CRA, pessoal, né? A capacidade real de armazenamento. Ou seja, deixa eu calcular a CRA que a gente interpreta ela. Ó. CRA vai ser quem? Vai ser ACTA, que é 93,6 milímetros, vezes 60%, ou seja, 0,60. Né? Bota 0,60 na forma decimal, tá, pessoal? Não bota 60% não. Então, CRA, ela vai ser, vamos calcular, 93,4 vezes 0,6, ou seja, 56,1, né? 56,1 milímetros. Ou seja, quando meu solo está cheio de água, ele está com 93,6. Mas eu vou irrigar quando o nível de água no meu solo estiver com 40%. 40% desse valor, ou seja, 60% foi embora. Então, quando 56 milímetros, que é 60% de 93, né, 0,6, tiver evapotranspirado, eu vou irrigar. Esse chegou o momento de irrigar. Só que na prática, como é que você vai saber que evapotranspirou 56 milímetros? Né? Você pergunta para o solo não responde, a planta não responde. Então você tem que saber fazer uma estimativa. Como é que eu vou fazer essa estimativa? É só calcular o seu turno de rega, pessoal. Né? Turno de rega. Tá bom? Então o turno de rega é um intervalo que você pode calcular para você chegar a uma conclusão. Olha, eu sei que a cada 2 dias evapotranspira mais ou menos isso aqui, ó, né? 56 milímetros. Então chegou o momento, a cada 2 dias eu vou irrigar. Pronto. É calculando o turno de rega. Ou, dependendo, se você tiver condição de medir a umidade do solo, a umidade crítica, mas não é o caso aqui do problema. Então, para mim calcular o turno de rega, né, porque ele está querendo que você calcule aqui esse turno de rega, lembra quando eu dei aula sobre turno de rega, né? Intervalo entre 2 irrigações consecutivas, é a CRA, que nós já temos, dividido pela ETC, que é a evapotranspiração da cultura, que é milímetro por dia, né? A CRA já calculamos, né, que é a quantidade de água que você tem que deixar evapotranspirar para você irrigar novamente. Né? Eu não botei uma questão teórica pedindo o significado de CRA, mas você pode botar aí. O que é CRA? Capacidade real de armazenamento, né, de água do solo. É a quantidade de água que eu devo deixar evapotranspirar para que eu possa irrigar novamente. Esse é o conceito de CRA. Tá bom? Então, o CRA é 56,1 milímetros. Professor, e essa minha ETC? Ó, a ETC você vai tirar por aqui, pessoal. Ó, olha a dotação de rega, né? 140 milímetros por mês. Vamos supor que um mês tenha 30 dias. Então, vamos pegar esse... Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos pegar, senão fica estranho aqui. Vamos pegar esses 140 milímetros e vamos dividir aqui por 30. Se eu dividir, ó, 140 milímetros, que é o que minha planta precisa por mês, se eu dividir por 30 dias, isso vai me dar o equivalente à minha evapotranspiração diária, né? Que é a minha dotação de rega, tá certo? 140 por 30, 4,6. Então, por dia, o que você aplica é 4,6 milímetros por dia, tá? 4,6 milímetros, tá bom? Então, essa é a sua dotação de rega diária. E essa é a sua dotação de rega mensal. Você não aplica água mensal para um mês, né? Você aplica água por dia, para 2 dias, 3 dias, né? 4 dias, 5 dias, mas por mês você não aplica. Então você vai botar aqui, ó, 4,6, né? Que é a milímetro por dia, que é a dotação, né? Ou a evapotranspiração, pode considerar também, ou a dotação de rega diária. Quando você divide esse 56,1 por 4,6, 56,1 por 4,6, isso vai me dar 12. Na verdade dá 12,1, mas olha, lembre-se que eu disse a você, quando você for expressar o resultado de rega, expressa o resultado no inteiro menor. Se deu 12,1, você coloca só 12. 12 dias. Pronto. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui é o turno de rega. Ó. Eu já sei que a cada 12 dias é que eu vou irrigar. Entendeu?
eu posso ter como manejo de irrigação para um mês específico, esse aqui, né, que vai exigir 140, eu posso decidir, olha, eu vou irrigar minha cana-de-açúcar a cada 12 dias, e a cada 12 dias eu vou colocar 56,1 milímetros de água. Pronto, 12 dias, 56,1 milímetros. 12 dias depois, 56,1 milímetros. Né? Se eu quiser, eu não preciso mais nem medir a evapotranspiração, né? Porque existe várias formas de você fazer manejo de irrigação. Uma delas é quando você calcula aí um turno de rega, uma evapotranspiração média, mensal, né? Depois você calcula a diária, e você chega a uma conclusão. Eu vou colocar água a cada 12 dias, e vai ser 56 milímetros. Pronto. Né? Aí você não precisa medir. Mudou o mês, aí você faz um outro cálculo. Será que eu vou conseguir continuar colocando a cada 12 dias 56 milímetros? Você faz uma estimativa, aí você chega à conclusão, não, vou ter que botar um pouquinho menos, porque esse mês a evapotranspiração vai ser menor, né? Tá certo? Estou dando só como exemplo. Então, esse aqui, pessoal, é um exemplo de cálculo, de manejo de irrigação, que você pode decidir, né, fazer quando você... Qual manejo de irrigação que você usa para aplicação de sua lâmina? Eu utilizo o método do turno de rega, a cada 3 dias, por exemplo, né, eu aplico 10 milímetros de água. Pronto, é o seu manejo de irrigação, porque tem vários. Né? Depois eu vou gravar um vídeo, por exemplo, como é que se calcula água para gotejador, né? Tá certo? Para fruteiras, se der tempo, né, pessoal? Para fruteiras também, né? Tem como a gente calcular água para fruteiras, né? Tem uma metodologia, tem várias, né? Eu vou dar uma, tá bom? Tá certo? Então a gente fica por aqui nesse vídeo, para não ficar longo demais, depois a gente continua. Deus abençoe a todos.